tiros no shopping. Policial militar tenta matar a ex-mulher dentro da loja a poucos dias dela prestar queixa contra ele. Policiamento nas estradas só para emergências. Policiais rodoviários federais estão em greve. Policiais federais também em greve fazem protesto no aeroporto de Salvador. Desfalque de última hora no Bahia. Souza está fora do jogo de amanhã. Eleições 2012. O BATV começa hoje uma série de entrevistas ao vivo com os candidatos a prefeito. Essas e outras notícias a partir de agora no BATV. Boa noite. Boa noite. A comerciante que foi agredida pelo ex-marido dentro de um shopping de Feira de Santana entrou esta tarde com um pedido de proteção contra o agressor, que é policial militar. O ofício foi encaminhado à Justiça depois do depoimento dela na Delegacia de Atendimento à Mulher. É a segunda queixa que ela fez contra o ex-marido em 4 dias. Hoje foi feita a perícia na loja onde tudo aconteceu. A ótica da comerciante Jerusa Bacelar, de 45 anos, ainda está fechada. As prateleiras foram destruídas pelo ex-marido dela, o policial militar Giolândio Mercês, que trabalha em Candeias, na região metropolitana de Salvador. No último sábado, ele agrediu a comerciante a coronhadas, disparou 4 tiros dentro da loja e saiu. Um segurança do shopping disse que chegou a encontrar o policial sem saber que era ele o autor dos disparos. Falei com ele, que estava tendo uns tiros aqui em cima, ele falou que era um assalto que estava tendo aí. A comerciante foi atendida pelo SAMU. Na semana passada, ela já tinha registrado queixa contra o ex-marido, mas não prestou depoimento no dia marcado. Segundo a delegada do caso, Jerusa disse apenas que não pôde comparecer e hoje foi registrada uma nova queixa contra o policial militar. Se trata de um policial militar, eu tenho que oficiar hierarquicamente o superior dele para que ele chegue até nós. O prazo da Polícia Militar são 10 dias. Eu não estou dizendo que ele vai mandar em 10 dias, mas eles têm um prazo de 10 dias a partir da data do encaminhamento do ofício. Os policiais federais em greve desde o dia 7 de agosto fizeram um protesto hoje no aeroporto de Salvador contra a decisão da Justiça de proibir a operação padrão da categoria, que consiste em uma maior fiscalização de passageiros e bagagens, o que provocava mais demora na fila de embarque. Os policiais distribuíram panfletos aos passageiros, colocaram placas com as funções da categoria em uma lixeira e se amarraram com cordas. Os policiais querem a reestruturação da carreira para diminuir a diferença salarial que eles têm com os delegados e peritos. Uma nova assembleia está marcada para quarta-feira. E os policiais rodoviários federais entraram em greve hoje. No posto da polícia na BR-116, perto de Feira de Santana, os policiais fizeram uma reunião e definiram como vai ser a paralisação. Segundo a categoria, 30% dos policiais vão atender a acidentes e outras emergências. No Oeste, os policiais também pararam. Os policiais também querem a reestruturação da carreira, realização de concurso e aumento salarial. Segundo o sindicato, se não houver acordo até sexta-feira, a categoria entra em greve por tempo indeterminado. E os professores da Universidade Federal da Bahia decidiram hoje, em assembleia, manter a greve que já dura 3 meses. Os professores concordaram com a contraproposta apresentada pelo Comando de Greve Nacional, que prevê um piso salarial para início de carreira de R$ 2.018 e, a partir desse valor, aumento de 4% de um nível para o outro. Essa proposta vai ser encaminhada ao governo federal. Foi aprovada ainda a autonomia do Comando Nacional para negociar diretamente com o governo federal, sem precisar que cada decisão seja confirmada em assembleias estaduais. Vamos ver agora como fica o tempo amanhã em todo o estado. No sul, chove com mais frequência. No litoral, o sol aparece sempre entre nuvens. A chuva é ocasional. Mínima de 19 graus em Santa Bárbara, máxima de 27 em Jeremoabo. Em Salvador, sol períodos de céu encoberto e pancadas de chuva. Amanhã, mínima de 20, máxima de 27 graus. A seguir, o BATV começa a série de entrevistas com os candidatos que concorrem à prefeitura nas eleições deste ano. Até já! Boa noite, o BATV está de volta agora com os assuntos regionais.
Eleições 2012. Durante essa semana, o BATV vai entrevistar ao vivo aqui no estúdio os candidatos ao cargo de prefeito de Vitória da Conquista. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio realizado na presença de candidatos ou representantes. O tempo de duração é de 5 minutos, com tolerância de 30 segundos. O primeiro candidato que está com a gente hoje é Edgar Mão Branca, do PV. Olá, candidato. Boa noite. Obrigado pela presença. O senhor sempre teve domicílio eleitoral na cidade de Itapetinga. Então, por que resolveu ser prefeito de Vitória da Conquista? Nosso tempo começa a contar a partir de agora. Boa noite, Júlio. Boa noite, amigos de Vitória da Conquista, especialmente, mas de toda a região. O porquê vem de um direito constitucional, né, de todo cidadão, quem é votado, quem vota pode ser votado, né, e atendendo a um projeto do nosso Partido Verde, e também nós temos um respaldo para isso diante da votação que tivemos aqui, uma resposta muito positiva que tivemos, quando nós tivemos aqui 15.912 votos para deputado federal e também um montante de emendas que nesse município nós colocamos como deputado federal. Acho que tudo isso nos embasa, né, para atender esse pedido do Partido Verde e estarmos aqui hoje disputando essa eleição. Se o senhor for eleito prefeito de Vitória da Conquista, qual será o seu primeiro ato? O nosso primeiro, vamos falar nosso, né? O nosso primeiro projeto seria no sentido de dar continuidade a todos os projetos já implantados e que estão dando certo no município. Eu acho que a gente tem que fugir desse modelo defasado político brasileiro, Júlio, que normalmente você vê por aí. Sempre que um gestor começa um trabalho, ele costuma abandonar o trabalho do seu gestor, do seu antecessor, e deixando sempre a população no prejuízo. Então, eu tenho, por capricho, conversado com o nosso vice, Alcide Santana, no sentido de garantirmos isso, não é? De darmos continuidade. O que está bom vai continuar melhor ainda. De todos os problemas da cidade, os problemas enfrentados por Vitória da Conquista, qual o senhor considera o mais urgente hoje para a população, urgente para ser resolvido? Olha, depois da nossa experiência, e eu acho que todo pretenso político, ou mesmo todo eleitor, deveria se esforçar para conhecer Brasília. Como deputado, baseado no que eu conheci, fica difícil hoje você pontuar, porque tem problema que é de Vitória da Conquista, tem problemas que são crônicos na política brasileira. Mas eu diria que Vitória da Conquista hoje tem um problema sério a ser resolvido, que é na área de infraestrutura, que é a questão da água. A questão da água para Vitória da Conquista. É impossível, é inadmissível você pagar todo mês a água e não pagar barato. Aliás, quando tinha água se pagava mais barato, hoje que não tem, paga mais caro, especialmente nos distritos. Então, a resolver o problema da água, esse é o problema primeiro. Depois nós temos o problema do transporte em Vitória da Conquista, a mobilidade urbana. Eu acho que as pessoas concordam comigo, você não pode deixar um terminal de ônibus que foi projetado para uma cidade, talvez quando tinha 100 habitantes, e hoje ainda atendendo uma população de mais de 300 mil. Pois é, por falar em mobilidade urbana, o senhor diz no seu plano de governo que vai incentivar o transporte alternativo, mas incentivando o transporte alternativo, não se corre o risco de abrir espaço para o transporte clandestino? Não, eu acho que transporte alternativo difere do transporte clandestino. Uma coisa é diferente da outra. Nós vamos sim, o transporte legalizado, ele pode contribuir muito, principalmente em conquistas tratando de muitos distritos e povoados. Em relação à educação, candidato, o que é que o senhor pretende fazer em relação a esse assunto? A educação resolve tudo. A educação resolve segurança, claro que um policial bem pago, a gente acha, professor respeitado, servidor público de um modo geral bem pago. Mas o professor, essencialmente, quando você tem uma educação boa, você resolve o problema da saúde, por exemplo. Se analisarmos, eu pergunto ao telespectador, quem é que mais lota os pronto-socorros, os corredores dos hospitais? São as pessoas mais esclarecidas ou menos esclarecidas? Certamente você já respondeu. Então, pensando nisso, eu acho que a educação ela concentra e resolve uma série de outras. Aí você parte para transporte, educação, saúde, o que mais? Tantos outros temas da sociedade que a gente não tem tempo suficiente aqui hoje para explanar, mas eu acho que tudo começa da educação. O senhor fala no seu plano de governo, de forma geral, em valorizar o servidor público. Valorizar como? Seria possível, por exemplo, mexer no orçamento da prefeitura e aumentar salários?
Não, eu acho que não é isso não. Eu acho que as pessoas gostam de ser incentivadas, gostam de respeito, gostam. Você tem um teto de professores, por exemplo, que nós aprovamos em Brasília, que ele não é respeitado, nem aqui, nem quase no Brasil inteiro. Então, a partir do momento que você respeita esse teto salarial, a partir do momento que você dá a mão a um policial, por exemplo, numa campanha da PEC 300, por exemplo, que demos, enfim, é dessa forma. Temos ainda 15 segundos. Caso haja segundo turno e o senhor não vá para o segundo turno, quem o senhor vai apoiar? Eu não quero de jeito nenhum pensar dessa forma. Eu quero achar que eu vou estar no segundo turno e vou estar aqui, se possível, pedindo apoio de vocês e de toda a população. Ok, candidato. Fechamos o tempo em 5 minutos. Muito obrigado por sua presença aqui no BATV. Agradeço. E o nosso convidado amanhã aqui no BATV, conforme a ordem estabelecida por sorteio, é a do candidato do PDT, Abel Rebouças. Vamos agora conferir a agenda de hoje de todos os candidatos a prefeito de Vitória da Conquista. Elkson Soares, candidato do PPS, participou de reunião o dia inteiro com a equipe de marketing da campanha. O candidato do PT, Guilherme Menezes, pela manhã atendeu na prefeitura. À tarde fez campanha na zona rural e à noite participa de lançamento de campanha de candidato a vereador. O candidato Erzen Guzmão, do PMDB, pela manhã fez reunião com o candidato e equipe de marketing da campanha. Em seguida visitou o bairro Cadija, onde se reuniu com lideranças locais. À tarde visitou o bairro Guarani. Agora à noite estará na maçonaria para apresentar o plano de governo. O candidato Abel Rebouças, do PDT, pela manhã fez caminhada na Praça Barão do Rio Branco. À tarde teve reunião com lideranças de bairros, gravou o programa eleitoral e realizou caminhada na Avenida Frei Benjamin. O candidato do PV, Edgar Mão Branca, à tarde se reuniu com os coordenadores da campanha. Agora há pouco foi entrevistado aqui no BATV. A partir de amanhã, em função do horário eleitoral, o Jornal Nacional começa mais cedo, às 8 horas da noite. O BATV também terá novo horário, começa às 6h50 da noite até o fim do horário político. O tempo segue chuvoso nesta terça-feira em Vitória da Conquista. O frio também continua, a temperatura varia entre 13 e 23 graus. Veja a previsão para Maracás e Tremedal. Deve chover nesta terça-feira na maioria das cidades da região. Tremedal registra mínima de 17 e máxima de 27 graus. Faz frio em Maracás, que marca a mínima de 13, e a máxima não deve passar dos 23 graus. Em instantes, a chuva tão esperada caiu forte em Vitória da Conquista. Um acidente no anel rodoviário de Vitória da Conquista envolveu uma carreta e um caminhão esta tarde. Ninguém ficou ferido. O acidente aconteceu no anel rodoviário próximo à saída para Brumado. Segundo testemunhas que não quiseram gravar a entrevista, esta carreta vermelha que transportava cimento atravessou o cruzamento sem parar e bateu neste caminhão. O motorista do caminhão, Silvano Vieira da Silva, de 34 anos, não teve ferimentos e afirmou que não conseguiu parar a tempo por causa do peso da carga que estava transportando. Já o motorista da carreta, Valmir Moraes Araújo, de 38 anos, disse que o sol atrapalhou a visão dele enquanto atravessava o cruzamento e que ele não viu o caminhão. Ele também não teve ferimentos. A semana começou com muito frio e neblina em Vitória da Conquista. Pela manhã, quem precisou sair de casa cedo levou agasalho e guarda-chuva. Para sair de casa na manhã de hoje, o conquistense precisou sair bem agasalhado. Além do casaco, o guarda-chuva foi indispensável. Nos termômetros, o reflexo da queda da temperatura nos últimos dias, 13 graus. Difícil acordar e enfrentar o dia logo cedo. Um sofrimento para acordar os meninos com frio, tendo fazer força, não levanta. Quando o vento bate no rosto da gente, a gente sente, chega a queimar. Então é muito complicado realmente. Desde o fim da semana passada, o frio está mais intenso em Vitória da Conquista. Complicado também para quem precisa se deslocar de bicicleta. Andar de bicicleta assim é meio difícil sair na rua, né? Andar de pé. Agora para quem tem carro é tudo tranquilo.
Por causa do frio, os netos de Dona Maria quase perderam o horário da escola. É duro. Sem querer, levanta pulso, porque o frio, né? Mas em tempo de racionamento de água, a chuva que vem caindo desde o final da semana passada agradou. A chuva está sendo bom por causa do racionamento de água, não é? E depois de 2 dias de chuvas intensas em Vitória da Conquista, a expectativa dos conquistenses agora é de uma melhora no nível da barragem de Água Fria 2 que abastece a cidade. Nós procuramos a Embasa, que ainda não dispõe dos novos dados. Por enquanto, a informação é de que a barragem opera com 67% da capacidade e a expectativa é de mais chuva para os próximos dias. E que venha chuva. Campeonato Brasileiro da Série D, o Vitória da Conquista perdeu para o Feirense por 1-0 na rodada de ontem. O jogo foi no Estádio Municipal de Senhor do Bonfim. No próximo sábado, às 16h, o Alviverde se despede da competição contra o CSA de Alagoas, no Estádio Lomanto Júnior. E a gente termina o BATV desta segunda-feira com Leone, uma das atrações do domingo no Festival de Inverno Bahia. Boa noite para você e até amanhã. Tantos sonhos morrem em poucas palavras, um bilhete curto, já não há nada. Alice, não se esqueça do nosso amor. Será que eu tenho sempre que te lembrar? Todo dia, toda hora, eu te imploro, por favor. Alice, não me escreva aquela carta de amor. Alice, não me escreva aquela carta de amor.